Graça e paz, meus amados. Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Muito obrigado por você estar mais uma vez acompanhando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical neste canal aqui. E aqui nós trazemos a lição com simplicidade, mas também procurando nos aprofundar na questão teológica, na questão explicativa e nas questões bíblicas pertinentes ao tema proposto. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Vamos repetir o texto áureo, a verdade prática, e fazer a leitura bíblica em classe, conforme você viu na abertura do vídeo. Mas antes, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. Fica comigo até o final e também eu peço que você, se puder, possa curtir este vídeo, porque muito nos ajuda na divulgação e na propagação da palavra de Deus. E a plataforma YouTube, ela entende que o conteúdo ele é relevante. E, meus amados, também nós temos, antes de começar a aula, uma playlist onde você pode ver os nossos vídeos separados por temas, por assuntos. Às vezes alguém diz assim, mas o irmão coloca vídeo de escatologia, depois coloca de apologética, depois coloca de assuntos do cotidiano, aí depois põe de escola dominical, e eu gosto de seguir uma linha teológica. Irmãos, nós procuramos aí ramificar os assuntos, os temas, mas repito aqui, você pode também acessar a playlist, e na playlist você pode acompanhar somente um tema, todos os temas, ou dois temas, ou três, enfim, em uma sequência lógica, conforme eles forem veiculados, ok? Vamos então fazer a introdução do plano de aula desta lição, porém o texto áureo, ele diz o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. E a lição de hoje é séria, hein? Seríssima. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Porém, irmãos, eu vou fazer a leitura bíblica em classe durante a lição, certo? Eu vou explicar versículo por versículo, certo? Vou fazer nos comentários e também versículo por versículo. E esta é uma forma, meus amados, de a leitura em classe não ficar tão distante dos comentários, né? Então nós vamos fazer, durante a lição, a leitura dos versículos bíblicos de Atos capítulo 5, versículos 1 ao versículo 11. Quais são então os objetivos desta lição? 1. Apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. 2. Mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. E 3. Valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Nós temos aqui a introdução do plano de aula e ela diz o seguinte: na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira, dentro da comunidade de Jerusalém, revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Esta lição nos ensina que a mentira não apenas compromete o nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. Olha que coisa séria, gente. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Então o assunto é muito sério, muito sério. Vamos então
para a introdução. E aqui, gente, se vocês observarem, ela é uma sequência imediata da última lição, que terminou em Atos capítulo 4 e versículo 31. Em seguida, nós partimos então para o versículo 32 até o 37. Vamos conferir isso aqui? Olha lá, a última lição foi uma igreja cheia de amor. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. E agora, nesta lição, uma igreja não conivente com a mentira, aí iniciamos então o capítulo 5, o versículos 1 ao versículo 11. Mas primeiro, nós vamos tecer aqui alguns comentários rápidos, Repito aqui, versículo por versículo, depois vamos trazer a nossa consideração sobre cada tópico desta riquíssima lição. E hoje vai ser forte, sem rodeio, sem papa na língua e dentro da Bíblia. Então fique com a gente até o fim. Aqui nós temos uma história dramática e negativa quanto ao seu caráter, vocês vão ver. Mas creio que a maioria de vocês conhece a história de Ananias e Safira. É a história de como os dois membros da comunidade procuraram obter crédito por um sacrifício pessoal maior do que aquele que fizeram, por meio de oferecer aos apóstolos apenas parte do preço de uma venda, fazendo esta parte passar pela totalidade. Quando Ananias viu que fora desmascarada sua trama e sendo acusado de mentir ao Espírito Santo, caiu morto. E quando a esposa dele demonstrou a mesma intenção de enganar, ouviu o que era, em efeito, a sentença da morte pronunciada contra ela, e morreu também. Então vamos discorrer, versículo por versículo, aliado ao comentário da lição. Primeiro tópico: o diabo é o pai da mentira. E o subtópico 1 diz assim: é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Abro aspas. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Uma vez eu estava num grupo de jovens, nós estávamos fazendo ali um debate bíblico, uma conversa saudável, e tinha um novo convertido, e ele disse assim: olha, ele disse, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que se o diabo se arrepender, Jesus perdoa ele. E claro, foi motivo de riso ali. Nós até pedimos que os jovens mais experientes, que tinham mais tempo na fé, se contivessem, porque ele falou na inocência dele. Ele cria que Jesus, e é verdade, Jesus é extremamente misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus é maravilhoso, o perdão está com ele, mas que o diabo não tem mais lugar de arrependimento. Para ele, não tem mais jeito. Então é da natureza satânica mentir. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. É uma expressão que se encontra em João, capítulo 8, versículo 44. Esta passagem descreve Satanás como alguém que não se deteve na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diz esse versículo aí. A ideia central é que Satanás é a fonte original da mentira e do engano, sendo ele o primeiro a se afastar da verdade e a introduzir a falsidade no mundo. Através de suas ações e palavras, ele busca enganar e afastar as pessoas da verdade, de Deus. E essas pessoas acabam sendo levadas a duvidar da sua bondade e a seguir caminhos que se afastam dele. Aí, Jesus então, lá em João 8,44, está falando com os judeus que não acreditavam nele
e que inclusive esses judeus desejavam matá-lo. Jesus está acusando esses judeus aí de serem filhos do diabo, pois querem realizar os desejos de seu pai. A partir daí, Jesus explica que Satanás, sendo o pai da mentira, é a fonte de onde vem a mentira e o engano. Portanto, a expressão pai da mentira refere-se à natureza enganadora de Satanás e ao seu papel como fonte primária de falsidade no mundo, conforme descrito na Bíblia. Então, meus amados, precisamos ter cuidado. Algumas pessoas dizem assim, mas uma mentirinha, né? Uma mentirinha. Às vezes a pessoa aperta a campainha, bate na porta, não quer atender aquela pessoa, né? Aí eu mando o menino sair e falar, o papai não está em casa. É pecado? Irmãos, toda mentira é pecado. Toda mentira é pecado. Eu não vou aqui justificar a mentira. Abraão, por exemplo, mentiu. Não foi Abraão. Foi Abraão, dizendo que Sara era sua irmã, que na verdade era uma meia-irmã. Quando ele chegou no Egito, que os egípcios viram a Sara, já avisaram o governante lá e ele, né, com medo de que ele fosse morto pela beleza dela, para que eles ficassem com ela, ele mentiu que era irmã dele. E depois vocês conhecem a história que chegou lá a conta, né, para Faraó. Ele disse, por que não me dissesse que era tua mulher? Mas ele mentiu ali com medo. Veja que não era uma mentira por maldade, uma mentira querendo fazer um mal para alguém, prejudicar alguém, foi para preservar a si próprio. Então às vezes alguém recebe uma visita indesejável, às vezes alguém fala que, olha, você não tem um dinheiro para me emprestar, o cidadão está com dinheiro no bolso, fala, não tenho nada, mas está com dinheiro no bolso. Então muitas vezes esse tipo de mentira é para preservar-se de uma situação. Só que isso vai levar uma pessoa a ir para o inferno, a perder a salvação? Não acredito que vá. Mas isso não pode tornar-se um hábito. Repito, não estou justificando a mentira. Estou aqui classificando os tipos de mentira. Todas são pecado. Porém, existem pessoas que mentem na intenção de prejudicar, na intenção de obstruir, na intenção de subtrair, na intenção de lançar o nome de outra pessoa na lama. Aí junta-se aí a calúnia, a difamação. A intenção é realmente matar o outro, seja de forma literal ou figurada, não é? Esta mentira que nós vemos aqui foi uma mentira prejudicando a obra e o trabalho. Por quê? Porque apresentou um valor para os apóstolos, ou para a igreja, ou para Pedro, que não era real. E não só isso, nós vamos ver mais para frente aqui, que a mentira foi para alguém que estava representando a Deus ali na hora. Por que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes a homens, mas a Deus. Olha que coisa séria. Embora ninguém minta a Deus, aqui é uma força de expressão da narrativa, né? Porque ninguém pode mentir para Deus. Vamos ler o versículo 1 e 2. Mas um certo varão, lembra que eu falei que ele ia fazer a leitura em classe, né? A bíblica em classe, durante a aula? Vamos para o Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Então ela sabia. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Veja aí, vocês viram na lição anterior, os 2 últimos versículos do capítulo 4, diz que Barnabé, levita natural de Chipre, vendeu uma herdade e depositou a quantia aos pés dos apóstolos. Veja um contraste em relação a Ananias e Safira, que venderam a propriedade, mas retiveram parte do preço que receberam por ela, que a igreja usava como fundo para o bem-estar social da sua membresia. Essa expressão que falou aqui, colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, significa que foi dado em custódia e não como presente pessoal a estes. O verbo reteve é o mesmo que foi empregado para descrever a ação de Acã em reter parte dos despojos de Jericó, lembra?
Vamos ler lá só para a gente relembrar, vamos para o Antigo Testamento, para Josué capítulo 7, versículo 1. Só para a gente relembrar aqui, Josué 7 e 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, ou seja, do que era maldito, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, ele reteve ali alguns pertences que eram considerados malditos, numa guerra lá com os inimigos. Não era para reter nada, não era para guardar nada, mas ele escondeu na tenda dele o que não era para esconder. Ele reteve. É a mesma palavra usada agora neste texto que nós estamos lendo de Ananias e Safira, que reteve parte dos bens, certo? Que deveria ser dado em custódia. Agora, gente, veja bem, nós estamos num tempo, e vocês estão cansados de ver isso, calejados de ouvir isso, de que hoje o povo contribui e muitos líderes espirituais estão retendo dinheiro para si, estão enriquecendo ilicitamente, estão desviando recursos, estão luxando, como a gente diz, estão levando uma vida nababesca, mas a conta vai chegar. Aqui nesse texto, a conta chegou imediatamente. Foi um caso assim, extraordinário. Mas o justo juiz tudo vê, ele tudo vê. E ele vê os que fazem disto, dos recursos que seriam para a obra, ele vê quem está retendo e quanto está retendo. Mas aqui a gente vê homens de confiança, homens que recebiam o dinheiro daquilo que era vendido e através dos diáconos eram distribuídos para os necessitados, e nós lemos na lição passada, e não havia necessitado algum entre eles. E esses mesmos homens que recebiam dinheiro tinham uma vida humilde, tinham uma vida modesta, tinham uma vida sem luxúria, tinham uma vida sem ostentação. Não deveria ser assim hoje? Mas é o contrário, quanto mais a liderança sobe, quanto mais galga patamares superiores, mais eles estão, irmãos, ostentando e se estruturando de uma forma em que se cria um distanciamento total e completo da vida da membresia da igreja. Vamos para o subtópico de número 2. Ele diz assim: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, mas estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Ou seja, a pessoa sabe o que é correto, ela sabe o que é certo, ela tem conhecimento das Escrituras, mas ela está num estado de embriaguez tão grande, obcecada por algo, no caso aqui pelo dinheiro, pela riqueza, querendo fazer um marketing positivo de que era era bonzinho, mas na verdade não estava muito interessado em ajudar a obra e a igreja, queria apenas aparecer como uma figura solidária, bondosa perante a igreja, não é? Olha, Ananias e Safira, que casal abençoado. Olha, eles venderam a propriedade, estão dando tudo, mas na verdade eles estavam com um espírito de avareza, não é?
Aí, continuando aqui, é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Olha só aqui, gente. Ter lucro, ganhar fama, não é pecado. Se quer ter fama, quer ser famoso, faz alguma coisa que beneficie a igreja, a sociedade, não é? Quem sabe é isso uma obra filantrópica, ser um voluntário de alguma coisa e posta nas redes sociais, você vai ficar famoso, não é? Não é errado, não é pecado não. E nem também ter lucro, ganhar dinheiro e fazer investimento, querer enriquecer, mas isso não pode entrar por um caminho que traga prejuízo a outrem ou a si próprio. Não pode entrar aí aquela cobiça maligna, ou, como eu disse agora há pouco e repito, o espírito da avareza. Não é? É isso que aconteceu. Aí nós vamos então entender que a gente não pode dar, por esse trechinho aqui, lugar ao diabo. A Bíblia não fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 27? Não deis lugar ao diabo. Certo? Não deis lugar ao diabo. Inclusive, vamos ler o versículo completo? Efésios 4, 27. É melhor a gente pegar a Bíblia do que ficar citando errado. Está dizendo assim. Vamos ler o 28 também. Não, o 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha só que coisa interessante isso aqui. Não deis lugar ao diabo. E você deve repartir o que você ganhar com quem tem de necessidade. Essa passagem e a frase em si advertem contra dar espaço. O que é dar lugar? É dar espaço, dar oportunidade ou legalidade para o maligno em suas vidas. Em outras palavras, não devemos permitir que o pecado, a tentação ou as influências negativas se instalem em nossos pensamentos. Aponta aqui, porque aqui está o coração, não é o centro das nossas emoções, mas posso apontar para cá também. Então, o pecado, a gente não pode permitir que esse pecado, a tentação, influência negativa se instale em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações. Porque isso abre portas para o diabo e suas obras. E depois que ele entra, gente, para sair é difícil. Quando ele invade é uma coisa. A gente junta lá quem crê na palavra, quem tem unção e expulsa. Mas e quando eu dou a chave do meu coração para ele? E quando sou eu que abro a porta para ele entrar? Então esse contexto da passagem e deste tópico aqui, ou do subtópico, ele nos ensina o seguinte: evite o pecado. A passagem usa o exemplo de alguém que costumava roubar, essa de Efésios 4, 27 e 28, que costumava roubar, mas agora deve trabalhar honestamente e compartilhar com quem precisa. Isso implica que devemos evitar qualquer forma de pecado e buscar práticas que edifiquem e abençoem os outros. Outro ponto, resistir às tentações. Veja que este casal aqui, gente, a mulher poderia falar: bem, não vamos fazer isso não. Não, se a gente vendeu, vamos ficar com o dinheiro, vamos gastar. Você vai dar uma parte e falar que vendeu tudo? Vamos lá, mulher. Pô, eles não vão nem saber. Eles não vão nem saber. Que isso, pô? Sabe? Pô, vai ser bom para nós. Eles combinaram. Eles não resistiram a essa tentação. Mas nós precisamos resistir às tentações. Quando a gente lê essa frase, não deis lugar ao diabo, está ligada à ideia de resistir às tentações e não ceder às influências negativas. Isso significa estar vigilante, orar, meditar na palavra de Deus e buscar a força para não ceder aos desejos da carne. Terceiro, nós precisamos nos submeter a Deus. A Bíblia diz que ao resistirmos ao diabo, precisamos nos submeter a Deus. E isto significa reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas,
buscar a sua vontade e seguir os seus ensinamentos. Há um outro versículo, eu não me recordo onde está agora, mas vou deixar a legenda na tela aqui, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem pregador que cita só a metade, né? Resiste ao diabo, ele vai fugir de vós. Não. Antes de resistir, para que eu tenha resistência, para que eu tenha estrutura para resistir, eu preciso me sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Obedecer a sua palavra, ouvir sua palavra, atender os princípios bíblicos. Sujeitar-se é estar debaixo da sua vontade, da sua orientação. Aí sim eu vou ter resistência. E nesta resistência o diabo tem que fugir do meu redor, do meu lar, da minha casa, se é que ele se instalou, se é que ele quer entrar. E depois, vigilância espiritual. Quando fala aqui em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, a passagem destaca a importância da vigilância espiritual, ou seja, estar atento às artimanhas do inimigo e não permitir que ele encontre espaço em nossas vidas. Em resumo, a mensagem é clara: não devemos dar espaço para o pecado, as tentações e as influências negativas. Por isso, a gente precisa, nesta atenção, se blindar com a palavra de Deus, para que as portas não sejam abertas para o diabo. Devemos buscar a santidade, resistir ao mal e nos submeter a Deus em tudo o que nós fizermos. Vamos ver o versículo 3 e 4 da leitura bíblica em classe. Diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só que coisa terrível, gente. Então nós entendemos aqui que Pedro poderia ter o dom de discernimento, certo? Eu pelo menos eu enxergo isso aqui, que Pedro ele tinha o dom de discernimento espiritual, e ele acabou sabendo quando alguém estava mentindo para ele. O poder que Deus tem para perscrutar o coração dos homens também é dado ao apóstolo. A ação de Ananias é atribuída à ação de Satanás, que é a contraparte maligna do Espírito. As palavras de Pedro deixam claro que Ananias tinha completa liberdade para conservar ou vender sua propriedade conforme bem entendesse. O seu pecado achava-se na sua mentira ao Espírito Santo e consistia assim não em dar uma parte do preço ao fundo comum, mas sim em alegar que o dinheiro representava a totalidade e não apenas parte do preço da propriedade. Nem se tratava apenas de enganar líderes humanos da igreja. Os líderes eram homens inspirados pelo Espírito e, portanto, eram representantes de Deus. Então Ananias cometeu algo grave. Vamos para o tópico de número 3. Não superestime o inimigo. É esse o tópico 3? Vamos lá, se é o tópico 3. Não superestime o inimigo. É isso mesmo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Isso aqui é importante, hein? Não se deve superestimar o inimigo, já vou dar o exemplo do que é isso, mas não podemos subestimá-lo. Também vou dar o exemplo do que é isso. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metonodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Irmão, o que é superestimar o diabo? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Tem gente que coloca o diabo no mesmo patamar de poder de Deus.
Diz que o diabo é a força contrária. Irmão, existe alguma força que consegue ser contrária a Deus? Pode ser uma força opositora. Veja, tinha um programa de rádio que eu ouvia toda tarde, só que antes desse programa de rádio, tinha uma irmã missionária, diz que era missionária, que fazia um programa antes desse programa que eu gostava de ouvir. E às vezes eu ligava no horário do programa para ouvir, estava acabando o programa da irmã, para eu poder ouvir o programa que eu gostava. E sempre no final do programa dela, ela fazia uma oração, e eu comecei a escutar o programa da irmã para ver o conteúdo. Ela superestimava o diabo. Irmão, ela orava assim. Ela fazia aquela oração para expulsar o demônio do que estava perturbando os ouvintes, dizia assim: vai sair no Zé Pilintra, vai sair no Tranca-Rua, vai sair na Chucaveira, vai sair no Compadre Liro, vai sair no Pombagira, vai sair de dentro do fogão, vai sair de cima do telhado, eu te repreendo de cima do armário, vai sair de dentro da geladeira, vai sair debaixo da cama, vai sair. Irmão, tudo para essa mulher era o diabo. Ela falava mais no diabo do programa dela do que de Jesus. Não é? Olha, irmão, você que bateu o carro, expulsa o diabo da sua casa. Você que recebeu uma multa, expulsa o diabo, irmão, da sua vida e tal. Eu fiquei pensando, meu Deus, tudo é o diabo. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que tropeça na rua, ai, Deus te repreenda, é o diabo. Né? O cidadão bate o carro, é o diabo. Irmão, é um acidente que acontece com qualquer um. Agora, se você estiver dirigindo de uma forma inadequada e bater o carro, não é nem o diabo, é você mesmo. Não é? É você mesmo. Recebeu uma multa porque passou dos 50 km por hora, é o diabo. Você que passou da velocidade permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não é? Às vezes está andando, não prestou atenção, tropeçou numa pedra, no bico da calçada, no meio fio, caiu, ralou o joelho, o diabo é sujo e tal. Irmão, furou o pneu do carro na hora que eu estava indo para a igreja, o diabo é sujo. Irmão, sabe, o cara que está indo para lá bater o tambor na sexta-feira, pode furar o pneu do carro dele também. E aí foi o diabo? Ou foi Jesus que furou o pneu dele para ele não ir para macumba? Não sei, mas não acredito que a gente possa espiritualizar dessa forma, a esse ponto, né? Então tem gente que superestima o diabo, irmão. Sabe? Culto de quebra de maldição e pá, aqueles cultos que o camarada fica entrevistando o diabo. Quem está na sua vida aí? É o Zé Pilintra. Você quer fazer o que com ele? Isso é superestimar o diabo. É atribuir ao diabo o poder que ele não tem. Certo? Agora, aqui está dizendo que não podemos subestimá-lo. Ele tem poder? Tem, mas ele não tem todo o poder. Jesus disse assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. E Filipenses capítulo 2 está dizendo lá que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra deve se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então todo o poder está na mão de Jesus. Agora o diabo tem poder, claro, senão o mundo não estava nessa miséria que está. Não estava nessa miséria que está. Então tem gente que acha, irmão, que o diabo é um cachorro magro, que você dá um chute e ele sai gritando. Irmão, pisa na cabeça do diabo, pega ele pelo rabo aí, irmão, vai, faz assim comigo. Imagina que você está rodando o diabo pelo rabo, agora joga ele, sapateia na cabeça do diabo. Irmão, tudo bravata. E às vezes a casa da pessoa está de cabeça para baixo, ele fazendo bravata na hora do culto, na hora da pregação. Então não podemos subestimá-lo. Ele é ardiloso, ele é meticuloso, ele é um psicólogo milenar. Já vem desde o princípio da humanidade, acompanhando toda a trajetória da humanidade. Ele conhece o céu por dentro e por fora. Ele sabe se você, embora não leia o teu pensamento, se você está abatido, se você está fraco espiritualmente. Ele sabe como articular, não é? Há planos para derrubar as pessoas. Quantos líderes espirituais, usados poderosamente por Deus, caíram no seu tempo, no nosso tempo, mas também nas páginas da Bíblia. Portanto, ele não deve ser subestimado, mas também não pode ser superestimado. Por isso que nós precisamos nos abrigar com Deus, nos abrigar em Deus e também na palavra, queridos. Na palavra, não é? Nós precisamos fazer como Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18 está dizendo: nos revestirmos da armadura de Deus. Essa expressão, não é? Ela refere-se a um conjunto de princípios
e virtudes cristãs que, quando adotados, nos protegem das investidas do mal e nos fortalece espiritualmente. A armadura de Deus, na metáfora bíblica, ela é composta pelo quê? Primeiro, está lá, vamos ler, querido. Efésios 6, já estamos em Efésios 4, a gente leu 27, não deis lugar ao diabo. Vamos avançar 2 capítulos e ler aqui, olha, Efésios 6 e 10. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha aí, cingido o lombo com a verdade, versículo 14, não é? Significa viver em honestidade. Lombo com a verdade significa viver em honestidade, sendo verdadeiro em nossos pensamentos, palavras e ações. E a couraça da justiça implica em buscar a justiça de Deus em todas as áreas da vida, seguindo seus mandamentos e buscando viver de acordo com a sua vontade. Aí continua no versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, significa estar sempre pronto para compartilhar as boas novas do evangelho, levando a mensagem da paz e esperança a outros. Vamos continuar aqui. Aí diz aqui: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é a arma que nos protege das dúvidas e ataques espirituais, nos permitindo confiar em Deus e em suas promessas. Depois, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a salvação em Cristo Jesus nos protege da condenação eterna e nos garante a vida eterna. Depois aqui, olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não fala aqui da espada do Espírito? A Bíblia é a nossa arma de ataque e defesa, nos capacitando a combater as mentiras do inimigo e a proclamar a verdade. Ao nos revestirmos com essa armadura, estamos nos preparando para enfrentar as batalhas espirituais da vida e a permanecer firmes na fé como soldados de Cristo. Vamos ler o versículo 5, que não lemos ainda. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. A consequência imediata à declaração de Pedro foi que Ananias caiu morto. A morte devia ser considerada, sem dúvida alguma, um julgamento divino sobre o seu pecado, embora nenhuma sentença de morte se contenha nas palavras de Pedro. Certo? Pedro não falou, você vai morrer. Não, ele fez perguntas. Por que deixou Satanás encher teu coração? Por que você mentiu? Você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Aí o homem, caiu, expirou. Então, do ponto de vista médico, a gente até acha que se tratava provavelmente de uma síncope cardíaca, né? Ele teve um infarto ali. A Bíblia não fala o que era, nós imaginamos. O certo é que o efeito sobre os observadores deve ter sido devastador. Deve ter sido, irmãos, devastador, não é? Vamos ler o versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram um morto e transportando-o para fora, o sepultaram. A morte foi seguida por um enterro sumário. Sepultaram rápido. O corpo foi envolvido num pano e levado para um sepulcro, provavelmente fora da cidade. Aí versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então quase 3 horas depois, pode ter sido calculado depois da morte ou do sepultamento, Safira é retratada como quem nada sabia do acontecido, certo? Mas vamos dar continuidade, pulando agora para o tópico de número 2, o cristão e a mentira. O subtópico 1 diz assim: mentir é uma escolha. Está dizendo, um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu.
Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, ou seja, deliberadamente, voluntariamente, porque eu quero fazer, eu desejo fazer, eu planejo fazer, eu penso em fazer. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Você já viu que tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Ah, irmão, mas a carne é fraca, eu fiz porque eu não aguentei, o diabo é sujo, o diabo me tentou. Irmãos, eu acabei de ler agora há pouco que o diabo entra se nós dermos lugar a ele, se nós dermos espaço a ele, dermos legalidade a ele. Veja que aqui a mulher combinou com o marido para mentir. Mentir é uma escolha. Nunca combine com ninguém para mentir ou concordar com a mentira acerca de qualquer coisa. Não concorde com a mentira de ninguém. Ah, mas ele me induziu. Não, você tem livre-arbítrio para dizer: não farei, não concordo, não vou fazer. Né? Vamos ler o versículo 8 aqui da nossa lição. Diz assim: e disse-lhe Pedro, dize-me, agora já está falando para Safira, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. As palavras de Pedro sublinham a seriedade da situação. Ao invés de informar a viúva da perda dela, vai direto à questão do pecado. Tendo em vista o horror com o qual uma comunidade antiga encararia semelhante pecado, a gente não precisa achar surpreendente tal fato, ainda que nós adotaríamos uma atitude diferente em nosso ambiente cultural, não é? Ou seja, ele poderia ter consolado a viúva: olha, o seu marido morreu, a gente acabou de enterrar ele falou uma mentira aqui pra gente, né? A gente vai te fazer uma pergunta, mas olha, por favor, seja verdadeira. Não, ele simplesmente fez a mesma pergunta e ela já estava em concordância com o erro. Bem, Safira recebe a oportunidade, não é, de falar a verdade e, portanto, mostrar algum sinal de arrependimento da sua atitude anterior. Quando Pedro lhe perguntou se a soma doada à igreja representava o preço real obtido pela propriedade, persistiu em alegar que era. Vamos agora para o subtópico 2 do tópico 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações das suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazendo ações louváveis, olha só, né? Vendo todo mundo contribuir, vendo a igreja com aquela liberalidade e sendo abençoados, aquela harmonia, quando doavam os seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Olha só, atraídos pela mentira. Certo? Vamos continuar lendo ainda do 9 ao 11 da leitura bíblica em classe. Então Pedro lhes disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha aqui, primeiro para Ananias, Pedro falou assim: por que mentiste ao Espírito Santo? Já para Safira diz assim: por que vocês se concertaram, ou seja, combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, mentir ao Espírito Santo e tentar o Espírito Santo. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo, aqui o logo é imediatamente, caiu e expirou. E logo caiu aos seus pés e expirou. Irmão, vamos repetir essa pergunta que Pedro fez aqui para Safira. Safira está chegando, Pedro faz uma entrevista com ela, ela responde de uma forma que coaduna com a resposta do marido. Aí Pedro fala assim: olha lá,
Olha o pessoal aqui na porta. Tá vendo eles aí? Esses aí acabaram de sepultar teu marido. E eles vão levar você também. Ela teve tempo de ver. Talvez tenha dado uma confusão nela, mental, mas na mesma hora ela teve um colapso e caiu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Que trabalho desses jovens também. Meu Deus do céu, que trabalho macabro, né? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, meu Deus do céu, que coisa terrível aconteceu aqui. Que coisa terrível. Agora, eu pergunto a vocês, tem gente no nosso meio hoje, na membresia das igrejas, querendo levar vantagem, fazendo marketing, aparecendo, como se fizesse o que está falando que faz, como se produzisse o que apresenta que produz, mas na verdade é só uma farsa, uma capa? Tem. Mas como eu disse agora há pouco, estes vão pagar o preço diante de Deus. Vamos então agora para o último tópico, a igreja que repele a mentira. Vamos lá. E o subtópico 1 diz uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui neste contexto, o sentido é de reverência e respeito, ou seja, na igreja houve grande reverência e respeito por Deus, como em Atos 2:43 e em outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja, sem dúvidas, causando danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Isso aqui é sério. Hoje, às vezes, você fica indignado, eu também fico, de homens que estão fazendo da igreja negócio, estão fazendo o que quer, estão enriquecendo ilicitamente, estão permitindo nos seus quadros gente em adultério, gente com a vida toda desgraçada, toda errada, apadrinhamento, tapinha nas costas, carrões, mansões, ostentação. Aí você fica indignado, você quer morder a língua, você fica bravo. Irmão, se tranquilize. O dia do julgamento vai chegar. A igreja não é minha e nem sua. A igreja tem um dono, ela tem um noivo. Ela se chama Jesus Cristo, é o noivo. Ele é o dono da igreja. Ah, William, mas existe igreja, corpo de Cristo, e igreja instituição. Sim, a igreja instituição, ela deve ser a agência de Deus na terra. E se aqueles que administram, ou dentro da sua membresia, que não é só liderança não, o escalão de baixo também, existe alguém tirando proveito, com oportunismo, todos esses vão pagar o preço diante de Deus. Porque a igreja, repito eu, é do Senhor. Então veja que nós precisamos de uma igreja temente. É importante que haja temor a Deus na igreja, mas é crucial entender que esse temor, disse o texto do comentarista aqui, eu repito, não se refere a medo, mas a reverência, respeito, admiração pela santidade e poder de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nos leva a viver de acordo com a sua vontade. Então o conceito de temor de Deus na Bíblia, repito aqui pela terceira vez, não é sinônimo de medo, mas sim de profunda reverência, respeito pela sua pessoa e seus atributos. É reconhecer a sua grandeza e santidade e a partir desta consciência buscar agradá-lo em todos os aspectos da vida. Então, o que significa temor de Deus na prática? Reverência, reconhecer a grandeza, santidade de Deus. Respeito, tratar a Deus com honra e dignidade, evitando qualquer atitude que possa desonrá-lo. Obediência, seguir os ensinamentos e mandamentos de Deus. Afastamento do pecado
evitar tudo aquilo que desagrada a Deus e que possa nos afastar dele. Depois, precisamos buscar a santidade, nos esforçarmos para viver uma vida que agrade a Deus e reflita o seu caráter. E depois, confiança, ter fé, confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. E quais são os benefícios do temor a Deus? Primeiro, lembra que eu disse agora há pouco? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quais são os benefícios? Sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Proteção. Deus protege aqueles que o temem. Prosperidade. A vida daqueles que temem a Deus é abençoada por Ele. E depois, vida abundante. O temor a Deus nos leva a uma vida mais plena e significativa. Então é importante que a igreja seja um lugar onde o temor a Deus seja cultivado. Não apenas através de discursos, mas também de práticas, atitudes que reflitam a reverência e o respeito por Deus. Isso vai incluir ensino, que a igreja deve ensinar sobre a santidade de Deus e a importância de temê-lo, adoração. A adoração deve ser um momento de referência entregue a Deus. Comunhão. A comunhão entre os irmãos deve ser marcada pelo amor, respeito e temor a Deus. E práticas. As práticas da igreja devem refletir o temor de Deus, tanto em relação aos membros, quanto em relação aos visitantes. Ou seja, em resumo, o temor a Deus na igreja é fundamental para o crescimento espiritual dos seus membros e para a manifestação do reino de Deus neste lugar. Vamos para o próximo tópico ou subtópico? Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, presta atenção, igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-los, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seus meios, torna-se inoperante. Agora, o que é uma igreja forte? O que é que fortalece a igreja como corpo? A santidade. A santidade. A igreja deve ser santa. Essa santidade não se refere apenas à ausência de pecado, mas também à sua natureza como uma instituição fundada por Cristo para a santificação dos seus membros. A igreja é santa porque Cristo, seu fundador, é santo e ele a ama e a purifica. Apesar da presença do pecado entre seus membros, porque nós não somos perfeitos, estamos ainda no tabernáculo da carne, pecamos por pensamento, por palavra, por obra, mas a igreja é chamada a ser um instrumento de santidade, buscando a perfeição e a renovação contínua. Certo? Então, a igreja, primeiro, ela é santa por sua origem e propósito. Cristo, sendo santo, estabeleceu a igreja como seu corpo místico para a santificação dos homens. A igreja é, portanto, inerentemente santa por sua existência, ela está ligada à santidade de Cristo. Segundo, a igreja é santa apesar, repito aqui, dos pecados dos membros. A santidade da igreja não é anulada pelas falhas e pecados de seus membros. Nada disso. A igreja, sendo composta por pessoas, inevitavelmente lida com o pecado. No entanto, a santidade de Cristo e a graça de Deus permanecem como a força motriz que leva à santificação e à busca pela perfeição. Terceiro, a santidade é um processo contínuo, que a pessoa não recebe a Cristo como Salvador hoje, não é? E já está plenamente santa, não, é um processo contínuo, é gradativo, não é? Diz que o provérbio diz assim que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, certo? Então a igreja é chamada a uma busca constante pela santidade, reconhecendo suas imperfeições e trabalhando para a renovação, purificação através da penitência e da conversão.
Depois, mais um ponto, a santidade da igreja não se manifesta, não é? Só através dos seus santos, certo? Não é só isso não é? Mas também através dos seus santos. Em resumo, a igreja é santa porque é fundada em Cristo, o santo, e tem como propósito a santificação dos seus membros. E embora a presença do pecado seja uma realidade na vida da igreja, estou sendo bem redundante, bem repetitivo, para ficar marcado, mas Cristo e a sua graça, a graça de Deus, permanecem como a força que impulsiona a busca pela santidade e a renovação contínua. Meus amados, então chegamos agora à conclusão. Vamos para a conclusão então, amados? Olha o que diz a conclusão, se você estiver com a revista, acompanha aí. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É verdade, querido. Porque o pecado pode ser um vício que ele gosta, tem prazer naquilo, traz para a carne satisfação. No começo sente um remorso, sente medo, daqui a pouco se acostuma e já não sente mais nada. A mente já começou a cauterizar. Continuando, é possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento notadamente pecaminoso. É verdade. Eu já vi casal de namorados, gente, que estavam fornicando e descobriu-se depois, né? E quando o líder espiritual daquela igreja chamou o casal para conversar, eles disseram assim: mas a gente vai casar mesmo? Não, a gente se ama, pastor, a gente se ama, a gente vai casar mesmo, não tem problema nenhum. Olha, dando justificativa para o pecado. Isso é justificativa, um exemplo de justificativa para o pecado. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. Irmão, inevitavelmente. Às vezes a pessoa peca, como já aconteceu comigo, de cometer algumas falhas na minha vida, não sei se já aconteceu com você. Você sente que você pede perdão, se arrepende, você se dobra diante de Deus, se quebranta, você sente que foi perdoado, mas a consequência fica. Dependendo do que você produziu e do pecado, a consequência vai perdurar para o resto da vida. Por isso que a gente precisa pensar antes de pecar. Voltando aqui, no caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios 5, 1 a 13. Depois você dá uma lida, porque eu já estou com 58 minutos. Eu gostaria muito de ler esse texto, mas eu peço que você, vou deixar aqui na tela, que você dê uma parada e dê uma lida no que o apóstolo Paulo enfrentou e ele cobrou da igreja que tomasse ali uma providência. Terminando, em outra situação, Pedro deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Irmão, que lição séria, que coisa séria, que coisa tremenda. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não caia na situação de um juízo onde a mão de Deus pese de uma forma tremenda sobre nós, não é? Eu saio daqui desta lição mais crente. E você? Eu saio mais crente desta lição, eu saio mais preocupado, eu saio mais temeroso e eu saio planejando melhorar e também ficar mais alerta para minimizar, reduzir e, por que não dizer, expurgar da minha vida completamente todo e qualquer tipo de mentirona ou mentirinha, para que eu não incorra num hábito costumeiro e acabe achando que não tem problema, é natural e a minha mente seja cauterizada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe a sua igreja. Eu espero você na próxima lição, tá bom? A próxima lição, meus amados, é uma igreja que não teme a perseguição. Maravilhosa vai ser essa lição, muito maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter ficado até aqui. Prestigie o nosso canal. Talvez você não seja inscrito ainda, mas você pode se inscrever
e abençoar o nosso ministério e nos fazer cada dia mais motivado e entusiasmado a produzir essas lições. Um abraço a todos, Deus abençoe.